Hello, my name is Roberto and I speak English. E se o único contato com o inglês que você teve foi na escola, provavelmente você acha que falar inglês é tipo Hello, my friend, what's your name? Hello, my name is Roberto. The book is on the table? Yes, yellow. Mas eu vim te dizer que uma conversa em inglês não é bem assim. Na realidade é tipo Hello, my friend, what's your name? Hello, my name is Roberto. The book is on the table. Yes, yellow. E toda vez que tu fala pra alguém que tu fala inglês, elas falam como se diz isso em inglês? Traduz isso aqui. Mas tu entende tudo mesmo? Como tu consegue escutar e traduzir ao mesmo tempo? E na real, quando você fala outra língua, você não precisa ficar traduzindo tudo pra sua língua. No início do aprendizado faz sentido você traduzir pra você ter um norte, mas depois de um tempo as palavras faz sentido no inglês mesmo. Eu não preciso ouvir o que a pessoa falou, traduzir pra minha língua, entender, pensar em uma resposta, traduzir por inglês e aí falar a resposta pra pessoa. Ninguém teria paciência de falar comigo se fosse assim. Hey man, I'm looking for a subway station. Do you know where I can find one? Oh, I'm looking for. Eu estou procurando. For subway station. Uma estação de metrô. Do you know where I can find one? Você sabe onde eu posso encontrar uma? Haha! Deixa eu ver. Tem uma estação de metrô a 2 quarteirões descendo na rua. Como se diz isso em inglês? Deixa eu ver. Tem é have. Não, mas é tem no sentido de existir. Então é there is. There is. There is a subway station. 2 quarteirões é 2 blocks. 2 blocks descendo a rua. Down the street. Haha. There is one. 2 block. Cadê o cara? E eu diria que a parte mais complicada do inglês é a pronúncia. Sério, não existe uma regra básica igual no português. B com A, ba. B com I, bi. B and A, bay. But sometimes it's ba. And sometimes it's be. And sometimes it's ball. Baby, balcony, back, ball. Não tem uma regra. Sério, tu vê palavras como tooth, foot, food, choose. E o que vem na tua mente? Ah, 2 Os quando junto tem som de U. Fácil. Aí tu se depara com a palavra door. Porque door não segue as outras palavras. O tempo todo você se depara com esse tipo de coisa. T, C, peanut, bean. No teu padrão, E e A quando juntos nessa ordem tem som de I. Aí tu se depara com as palavras break, great. Pera, não tinha som de I? Ah, Roberto, eu sei, é porque tem um R antes. Aí o som é A ao invés de I. Ah, é? Então explica a palavra bread. Não é breed, não é braid, é bread. Ah, estressado com inglês. Eu poderia ficar aqui o dia todo dando exemplos, mas eu tenho outras coisas para... Ah, não, eu não tenho outras coisas para fazer. Ah, então vamos continuar. Cow, clown, crown, crow, crow. Além disso, tem algumas palavras que se escrevem de forma diferente, mas se pronuncia da mesma forma, como peas e peas. E tem palavras que se escrevem da mesma forma e tem significado e pronúncia diferente. Por exemplo, live e o verbo to live. I'm live in Brazil. I live in Brazil. É claro que você consegue diferenciar pelo contexto se é uma palavra ou se é a outra, mas o que eu quero mostrar aí, como irregular é a pronúncia no inglês. Sério, toda vez que você aprende uma palavra nova, você tem que aprender a pronúncia dela também. Até pessoas que têm o inglês como sua língua nativa têm dificuldades quando encontram uma palavra nova. Eu acompanhava um youtuber streamer chamado Real Car, e o tempo todo aparecia pessoas chamando ele de Ryu ao invés de Ryu. A única regra de pronúncia do inglês que eu posso te ensinar e que você pode levar pra vida e que sempre vai funcionar é o que eu costumo te chamar de dica do Faustão. Lembre-se, o Faustão não fala errou, ele fala errou. No inglês o R sempre vai ter esse som de ra, ré, ri, nunca o som de ra, ré, ri. Esse som ra, ré, ri é feito pelo H no inglês. Não interessa se o R tá no início da palavra, não interessa se ele tá no meio, não interessa se tu tem 2 R's. O R no inglês sempre vai ter o som de R como se estivesse no meio de palavras em português. Como por exemplo, rainbow, rain, tomorrow, arrow. Então lembre-se sempre da dica do Faustão, senão você vai ver uma palavra como rope e vai pronunciar hope. Hope é outra palavra que significa outra coisa. Ah não, eu tô preso em um poço. Eu preciso de uma corda para sair. Acho que tá passando alguém. Vou pedir uma corda. Corda é hope. Give me hope! Give me hope! You're gonna get out of this situation. E para quem nunca estudou um segundo idioma, saiba que existem fonemas nos outros idiomas que não existem no seu. Ou seja, você vai ter que aprender a produzir sons novos. Caso contrário, você não vai conseguir diferenciar algumas palavras, como live e leave, ship e sheep, man e man, shit e sheet. Precisa trocar esses lençóis. Vou ligar na recepção e pedir para me trocar. Lençol é shit. Shit. Excuse me, can you change my shit?
Talvez o fonema mais complicado do inglês seja os do TH. Os estudantes de inglês que estão assistindo esse vídeo certamente já arregalaram os olhos nesse momento. O TH tem 2 fonemas. Um deles você põe a língua entre os dentes e vibra. The, that, these, this, those. E o outro fonema você põe a língua entre os dentes e sopra. Thanks, think, earth, death. Muitas pessoas falam thank you com som de T, mas o certo é thank you, com o som do TH que eu acabei de mostrar. Tá ok o thank you e o thank you até que parecem, mas tu pega outra palavra como thank, por exemplo, há uma diferença enorme tu falar thank e think. Então é bom que você aprenda esse fonema. E já que eu citei o TH, vamos falar do verdadeiro pesadelo de quem aprende inglês. Essas belíssimas palavras. O problema delas é que, apesar delas terem uma pronúncia e significado bem diferentes uma da outra, elas são bem parecidas na escrita. Tipo, olha o tamanho dessa palavra. Adivinha como se pronuncia? Through. Sério, só isso. Through. Pra que tanta letra? Não é à toa que algumas lanchonetes abreviaram essa palavra. Eu consigo diferenciar bem uma da outra, eu sei pronunciá-las corretamente. Agora se tu me pede para eu escrever uma delas... Roberto, solete a palavra thought. Um fonema que muita gente deixa passar na hora de falar inglês é o som do L, em palavras como world, por exemplo. Muitas pessoas falam como se tivesse apenas 2 sílabas, mas são 3. World. Eu vejo um monte de gente pronunciando word, o que tá errado, porque word é outra palavra que significa outra coisa. Outra palavra é girl. Eu até entendo porque muita gente deixa passar, porque afinal no português a gente não costuma pronunciar consoantes sozinhas. A gente sempre junta ela com alguma vogal, mas aqui você precisa pronunciar consoantes. Girl. E o interessante é que quando tu aprende a pronunciar as palavras em inglês, às vezes tu vê uma palavra em português e lê ela como se fosse em inglês. E só depois tu se dá conta que ela tá em português. Parade... Como se pronuncia essa palavra? Ah não, é parede. É uma palavra em português. Mas uma coisa que é bem mais fácil em inglês se comparado com o português é a conjugação verbal. Enquanto no português tu tem eu faço, tu fazes, ele faz, você faz, ela faz, nós fazemos, vós fazeis, vocês fazem, eles fazem. Em inglês, I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. Ou seja, em português, faço, fazes, faz, fazemos, fazeis, fazem. Enquanto no inglês, do, does. E no passado é ainda mais fácil no inglês. I did, you did, he did, she did, it did, we did, you did, they did. A conjugação se mantém a mesma para todos os sujeitos. Mas é claro que existem os verbos irregulares. Para passar os verbos para o passado no inglês, é só acrescentar ed no final do verbo. I play, I played. I start, I started. Fácil! Aí tu se depara com os verbos irregulares. I keep, I kept. I go, I went. Went! O que went tem a ver com go? I put. Put fica igual tanto no passado quanto no presente. Existem um monte de verbos irregulares no passado, mas felizmente eles são verbos de uso frequente. Então você acaba aprendendo eles mesmo sem querer. E tem gente que fala, mas a escola fica 5 anos ensinando o verbo to be. Aí eu te pergunto, tu sabe o verbo to be? Então... Pera, tu ficou 5 anos estudando o verbo to be e não aprendeu. Por que tu acha que se ensinasse outra coisa tu iria aprender? Sério, olhando hoje, a escola ensina muita coisa de inglês. Verbo to be, que é o verbo mais importante do inglês, você precisa aprender ele. Simple present, simple past, present continuous. Sério, se você aprendesse tudo que ensinam na escola, você teria uma excelente base em inglês. O problema não é o que a escola ensina, o problema é que não queremos aprender o que a escola ensina. Na escola eu era péssimo em inglês também. Eu não fiz curso de inglês, mas também não aprendi inglês na escola. Eu aprendi inglês estudando em casa, metendo a cara nos livros, vendo slides de material escolar. Na internet eu tinha em casa, mas eu tinha interesse em aprender. E existem também os phrasal verbs em inglês, que é quando tu usa um verbo junto com uma preposição ou advérbio e isso dá um novo significado ao verbo. Por exemplo, to look é olhar. I look, you look, he looks. Agora, look for é procurar. What are you looking for? Look out é tomar cuidado. Look forward é esperar ansiosamente por algo. Look after é cuidar de alguém. Mas os phrasal verbs não são um problema tão grande quanto os falsos cognatos, que são palavras que parecem com palavras em português, mas que não tem nada a ver com as palavras que elas parecem. Por exemplo, to pretend parece com pretender, mas significa fingir. Pretender em inglês é to intend, que por sua vez parece com entender, mas entender é understand. Hey man, are you studying or working? Eu tô estudando, eu pretendo ser um médico. Como fala isso em inglês? Eu pretendo, I pretend. I pretend to be a doctor. What? You're deceiving people.
Existem vários outros falsos cognatos em inglês. Cigar, guitar, fabric, brave, legend, costume. Mas é claro que existem os cognatos também, que são palavras que parecem com palavras em português e de fato significam as palavras que elas parecem. Como por exemplo, television, economy, elephant, idea, innocent, music, normal. A lista é enorme. Só com os cognatos você vai ter um bom vocabulário em inglês. E um erro que as pessoas cometem é achar que para aprender um segundo idioma você precisa aprender todas as palavras nessa nova língua. E isso não é verdade. Eu não conheço todas as palavras do português, que é minha língua nativa, porque eu acho que eu vou aprender as do inglês. Você não precisa aprender todas as palavras, você começa aprendendo as que você mais usa. Você não vai aprender inglês, eu vou aprender os planetas do sistema solar, os elementos da tabela periódica. A menos que você seja fã de química ou astronomia. Caso contrário, você aprende apenas as palavras que você mais usa e talvez um dia você venha aprender o que é tungsten, iodine, tin. Uma coisa que ajuda demais a obter vocabulário são músicas. Assistir filmes, séries é importante? É, mas músicas são outro nível porque você ouve elas mais de uma vez e com isso você vai estar revisando seu vocabulário frequentemente. Sem contar que para assistir uma série ou filme você vai querer entender o mínimo, então você precisa estar em um certo nível de inglês. Mas músicas não, você pode ouvir mesmo sem entender nada. E tu já em mente aprende a letra porque, cara, é legal tu cantar em outro idioma. Sério, eu acho legal cantar qualquer música em inglês. Eu sou um cara do rock, mas às vezes eu me vejo cantando I'm a Barbie girl in a Barbie world, life in plastic. It's fantastic, you can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. É o quê? Não, eu tava cantando Psychosocial! 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 Roberto, what year were you born in? 1997. Isso demora pra falar. É por isso que quando se trata de datas as pessoas preferem dividir em duas dezenas e falar 1997. É bem mais rápido. 1907, 1907. 1907. Zero em inglês é zero, mas falar O é bem mais rápido. 2.0 ao invés de 2.0. 101, 101. 101. E quando passa dos 1000 e não estamos falando de datas, eles não contam em milhares, eles contam em centenas. Por exemplo, 2200, 2200. O pessoal fala 2200, que seria 22 centenas. Ok, a conta bate. 22 centenas é igual a 2200 unidades. E quando se trata de números ordinais, então, é bem mais fácil em inglês. Como se lê esse número ordinal em português? 2.234. Eu tenho certeza que muita gente não soube. Já em inglês, 2234th. Ou seja, em português, todos os números vão para o ordinal. O 2000 vira 2 milésimo, o 200 vira duzentésimo, o 30 vira trigésimo e o 4 vira quarto. Já em inglês, apenas o último número vai para o ordinal. O 2000 continua sendo 2000, o 200 continua sendo 200, o 30 continua sendo 30 e só o 4 que vira fourth. E para a maioria dos números cardinais em inglês, tu apenas acrescenta TH para transformar ele em ordinal. Por exemplo, 11, 11. 11º, 11th. Mais uma vez o TH fazendo a diferença. Uma coisa que você precisa prestar atenção no inglês são as palavras que são junção de duas palavras, pois nem sempre elas têm o significado das palavras que elas são junção. Por exemplo, girl é garota ou menina e friend é amigo ou amiga. Mas se tu junta as duas palavras, girlfriend não significa amiga garota ou garota amiga. Significa namorada. Hey man, I noticed you're alone. Have you got any friends? Se eu tenho um amigo, eu tenho um amigo, um garoto. Então, yes, I have a boyfriend. Mas às vezes o significado se mantém, então é bom você ficar esperto. Hey man, come over here. I have something you might like. I have a notebook. For $5, you can take it. Notebook por $5? Vou querer. I'll take it. A notebook? Espera. Book? Notebook. E sempre aparece alguém pra falar mas por que tu aprendesse inglês? Tu mora no Brasil, aqui não é só no português. E eu, com toda a minha gentileza, falo eu aprendi inglês porque quando eu me cansar da tua cara feia, eu posso ir pra bem longe de ti. E querendo ou não, o inglês está no nosso dia a dia. Eu vou pedir uma comida no delivery. Eu tenho que fazer meu login pra eu postar no stories e na minha timeline. Eu sou fitness. E se tem uma palavra que as pessoas usam de forma errada, é a palavra fitness. Fit é estar em forma. Fitness é o estado de estar em forma. Então o certo é falar eu sou fit.
I'm fit. E não eu sou fitness. Se eu chegar pra você e falar, está escuridão aqui, é estranho, não é? Por isso que a gente fala it's dark e não it's darkness. Da mesma forma, I'm fit e não I'm fitness. Esse ness é um sufixo que você usa em algumas palavras. E eu acho muito legal o uso dos sufixos em inglês. Se tu pega o sufixo less e full, por exemplo, less significa menos e full significa cheio. Então se tu pega uma palavra como use, que significa uso, e coloca o full, por exemplo, então useful é algo cheio de uso, ou seja, útil. Agora se tu coloca o less, que significa menos, useless é algo com menos uso, ou seja, inútil. Hope, esperança. Hopeful, esperançoso. Hopeless, sem esperança. Sem contar que alguns sufixos deixam as palavras bem mais bonitas. Como por exemplo o sufixo ly, que é equivalente ao mente em português. Por exemplo, permanente vira permanentemente. Constante vira constantemente. Em inglês, permanent, permanently. Sério, ouve de novo. Permanently. Ah, que palavra linda. Deixa aqui nos comentários a palavra mais bonita em inglês na sua opinião. O plural no inglês é bem irregular. No português tu apenas acrescenta S no final das palavras e tá tudo certo. Tem uma exceção aqui, outra ali, mas não são tantas exceções como no inglês. No geral, em inglês você também acrescenta S no final das palavras. One finger, two fingers. One hand, two hands. One foot, two feet. Feet, o plural de foot é feet. One tooth, two teeth. One goose, two geese. Qual é a conclusão que você chega? Quando você tem dois Os para formar o plural, tu troca eles por dois Es. One book, two beak. Não, pera. Beak tá errado. O plural de book é books. Falei que o plural é irregular. Man, man. Woman, women. Até hoje eu não entendo porque o O só tem som de I em women e não em woman. Mouse, mice. Person, people. Child, children. Fish, fish. O plural de fish é fish. One fish, two fish, 236 fish. E tem palavras que terminam em S e não estão no plural. Physics, mathematics, politics. E é legal tu falar inglês porque se aparece um gringo pedindo informação, as pessoas vão logo lembrar de ti. Excuse me, I lost something and I can't find it anywhere. Roberto fala inglês. Chama ele lá. Hello, sir. May I help you? Yeah, I was reading a book. I put it somewhere and now I can't find it. The book is on the table. Oh, thank you very much. I'll be forever grateful. Não esquece de deixar o like se tu curtiu o vídeo e se inscreve no canal para não perder o próximo. Muito obrigado e até breve.